Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, aproveitando que você está em pé. Livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 4. O versículo é de número 31, apenas um versículo para a nossa meditação desta noite. Enquanto você abre o texto, eu quero louvar a Deus por essa noite, por essa tão linda e rica oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui. Me sinto muito grato, muito honrado, muito feliz. A Ele toda a honra, glória e louvor. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Clementino. Que Deus continue dando graça e saúde ao seu servo, à sua casa. Enfim, todos os pastores, pastor Américo, pastor Marcos, Deus abençoe, muito obrigado. Ao meu pastor regional, pastor Paulo, também, Deus abençoe. Aos amigos que estão aqui na casa, louvo a Deus pela vida da minha esposa, minhas filhas. Enfim, muito grato e muito feliz por essa oportunidade. Quem achou o texto, diga amém. Diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Pode se assentar. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Meus irmãos, neste texto, o livro de Atos, livro histórico de Atos, ele narra para nós o início, o princípio da igreja, propriamente dito, os primeiros atos, as primeiras obras da igreja, essa manifestação nova do Espírito Santo, né? Dando continuidade ao seu ministério através da igreja. E esta é uma promessa de Cristo, esta é a continuidade daquilo que Jesus começou. Essa dinâmica da igreja, toda essa organização, ela continua a partir das pessoas que são vocacionadas pelo Senhor para atenderem à missão, chamado, a vocação que lhes foi entregue. Mateus, no seu capítulo 16, verso 18, como todos conhecem, o próprio Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero destacar dentro deste versículo duas expressões e analisar com você. A primeira delas é igreja. O termo que Jesus está usando aqui, neste versículo, igreja, eclésia, que significa propriamente dito um ajuntamento de pessoas. Aqui Deus está dando formato a esse evento, a esse movimento que dará continuidade a esse ministério. A igreja, um ajuntamento de pessoas, uma assembleia. E o outro termo que eu quero destacar com você aqui é inferno. Porque no original nós temos a palavra Hades. Muitas expressões como Gehenna, Sheol, Hades ou sepultura são traduzidas como inferno na Bíblia. Mas aqui o escritor, o autor, está se referindo a Hades. Parafraseando ou tendo uma análise melhor desse texto, o que o Senhor está querendo dizer? Que as portas do Hades, o que é o Hades? É o lugar dos mortos. Falar de morte é importante entender, porque a morte ela é consequência do pecado. Então lá na formação original, lá no Éden, quando o homem tinha vida em sua expressão máxima, não havia poder da morte sobre o homem, porque a morte só tem poder sobre aquele que peca, sim ou não? A partir da morte, do pecado vem a morte, a partir da morte a corrupção. O homem não tem pecado, mas a partir do momento que abre as portas, que peca, a morte então passa a ter poder sobre o homem. A morte, poderemos também caracterizá-la como ausência, distanciamento de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais morto estou. Essa é a condição do homem. Paulo vai escrever a Roma dizendo: todos pecaram. Todos. E por consequência do pecado, destituídos estão da glória de Deus. A morte tem força. A morte está presente.
A morte está tragando. A morte está se expandindo. Mas Jesus, que tem um projeto nas mãos, que veio para trazer vida, e João vai escrever isso, eu vim para, essa expressão de Jesus aponta para o seu propósito. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele é a própria vida. João vai dizer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus está dizendo a Pedro, nessa expressão, a igreja e a nós, que as portas da morte não prevalecerão contra a sua igreja. Claro que esta expressão de Jesus responde algumas fundamentais perguntas acerca desse ministério, dessa dinâmica e dessa continuidade do reino, da expansão do reino. A primeira delas é o quê? O que é que a igreja faz? Traz vida através de Jesus. Nós somos promotores de vida através de Cristo. Nós pregamos a vida através de Jesus. Essa é a primeira pergunta. A segunda também está sendo respondida neste versículo. Se temos o que faremos, temos que responder quem fará. A igreja, nós. É claro que eu não preciso dizer aos irmãos que este lindo prédio é o templo, mas a igreja propriamente dito, somos nós. Nós temos o hábito de dizer vou à igreja, e não há problema nenhum, mas precisa ficar claro que nós estamos indo ao templo. A igreja está indo ao templo, cultuar o Senhor, mas tem a sua missão, diferente da missão revelada no Primeiro Testamento, que era uma missão centrípeta. O que quer dizer? Todos que vinham a Israel teriam que se converter à sua cultura e ao seu Deus. Era de fora para dentro. Agora, Jesus está começando a fazer a igreja entender que a dinâmica da missão mudou. Agora ela é centrífuga, ou seja, é do centro para fora. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, eu chamei você para promover vida do lado de fora. Nós estamos aqui para adorar Jesus. E não faz sentido o corpo estar onde a cabeça não está. Se o corpo está aqui, Jesus também está aqui. E Ele merece glória. Tem alguém para adorá-lo nessa noite? Aleluia! Tem mais. O que faremos? Quem fará? Para quem faremos? Atos 1:8, Jesus, antes de ser assunto aos céus, vai deixar claro e vai ampliar a revelação no tocante à missão da igreja. Ele vai dizer assim, mas recebereis poder. Poder aqui, dunamai ou dunamim ou dunamis. Uma capacitação especial para executar algo. Vocês vão receber poder, porque vai descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. E aí respondemos o para quem? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Pregar o evangelho, caminhar falando de Jesus, anunciar Jesus àqueles que estão em trevas. E tem mais uma resposta e mais uma pergunta que se encaixa aqui, que é, como faremos? Quem fará? Para quem fará? Como fará? E aqui nós temos uma outra resposta de Deus. A igreja fará no poder do Espírito Santo. A igreja que não tem poder, é até esquisito dizer, é uma igreja morta. Nós não somos uma organização. Nós não somos apenas um nome. Nós somos um organismo vivo. Nós somos a igreja militante e triunfante. Nós carregamos a presença do Altíssimo em nós. E é por isso que o Senhor conta conosco para realizarmos esta não tão nobre obra de pregar o Evangelho. É engraçado que agora, nesse novo ambiente,
nesse ambiente de propagação do Evangelho, o Espírito Santo, que já tem o seu ministério atuante desde o Primeiro Testamento, agora, 3 novos elementos serão introduzidos ao ministério do Espírito na igreja. O primeiro deles é a universalidade. Samuel, o que quer dizer isso? No Primeiro Testamento, a presença do Espírito limitava-se apenas a Israel. Sim, não se vê nas Escrituras, não é comum o Espírito Santo descendo e se manifestando em qualquer que seja outra nação. Em Israel, a partir de Jesus, a partir do sangue derramado, a partir da expiação do pecado, o Espírito Santo, ele passa a atuar, o seu ministério sobre as pessoas muda um pouquinho, porque ele não se limita mais a Israel. Veja só, o Senhor Jesus, que nos achou sujos, não é isso que Paulo vai escrever aos Efésios? O Senhor que nos achou sujos, mortos, em pecado, totalmente distante do Senhor, indigno de qualquer coisa, com muito amor que nos amou, te achou, te viu. Alguns que estão aqui em lugares que ninguém mais enxergava, que ninguém dava nada, mas Jesus te achou, Jesus te viu. E quando Ele te viu, Ele te chamou, perdoou a tua dívida, lavou as tuas vestes e te encheu do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Hoje não tem mais Espírito Santo só para Israel. O Espírito Santo é para mim, falho, pequeno, errante, mas cheio da misericórdia do Altíssimo. Se Ele está aqui, Ele está aí também. E eu quero te desafiar a sentir a presença dEle aqui nessa noite. Quem tem glória dá glória, irmão. Universalidade. Segunda coisa, permanência. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, manifestava a atuação, mas voltava, não ficava. Agora, mudou. Por quê? Porque a casa que estava desarrumada, Jesus arrumou. Os móveis que estavam fora do lugar, Jesus pôs no lugar. E o Espírito Santo veio, mas não vai mais. É interessante quando Paulo escreve a Corinto, no capítulo 3 sobretudo, que ele faz uma série de apontamentos, uma série de censuras ao comportamento dos irmãos aos coríntios. Mas no final ele vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Sabe o que eu quero dizer, irmão? Que muitas das vezes nós estamos fraquinhos, estamos errantes, estamos vacilando, mas aí o Espírito habita, não sai. E por que ele não sai? Para convencer você que existe um caminho de paz, um caminho de santidade, um caminho de pureza, um caminho de fé diante do Senhor. Você só está aqui por causa do Espírito Santo. Você só chegou aqui hoje porque o Espírito Santo já teve mais de 1000 motivos para sair daí, mas disse: eu não vou sair, eu vou ficar, porque quando o Pai olha para você, Ele vê sangue, irmão, sangue do Cordeiro imaculado. Quem pode adorar esse Jesus? Elebai de orei canda lemaia. Terceira característica, ou elemento introduzido no ministério do Espírito Santo no Segundo Testamento, na era da igreja: perfectibilidade. O que quer dizer isso, Samuel? Por mais que o Espírito Santo vinha sobre a vida de homem no Primeiro Testamento, nós não vemos efetivamente uma melhora de comportamento. É o caso de Saul, que o Espírito Santo vem, mas ele continua errando. No nosso caso é diferente. Eu estou olhando para alguém aqui bonitinho, sorrindo, mas não era assim há um tempo atrás. Jesus, quando te achou, tu dava muito trabalho, tu lembra, irmão? Era difícil lidar contigo. Uns eram muito bravos, outros não podia ver nada fácil. Mas o que acontece nesse novo ambiente? O Espírito Santo, ele entra e ele começa devagarinho. Arruma aqui, minha filha. Arruma ali, meu filho. Vamos ajustando aqui, igreja. E pouco a pouco nós vamos nos aperfeiçoando no Senhor. A Ele toda a glória, amém, amém? A Ele todo louvor.
ação do Espírito Santo é fundamental para a igreja. Não tem como pregar o Evangelho, não tem como dar continuidade no ministério, se não for pelo Espírito Santo. E eu quero deixar muito claro para os senhores aqui, o fruto do Espírito, sim, ele é paz, amor, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio, sim. Todo crente obrigatoriamente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Haja vista que ser cheio do Espírito Santo também é ser cheio de boas obras. Não podemos negar. Mas no texto, Jesus deixou bem claro: não ousem pregar o Evangelho sem antes receberem poder. Poder. Poder, porque o poder capacita. O poder capacita. E nós, assembleanos, cheios de fogo, gostamos desse poder, amém? Sim, gostamos dessa graça. O Senhor estava dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É importante dizermos, destacarmos algo aqui nessa noite. O poder que Jesus quer derramar através do Espírito à igreja não tem a ver só com a pregação do Evangelho, não tem só a ver com o ambiente externo, mas o Espírito Santo, o poder, o enchimento, também nos capacita. Por quê? Porque ser crente, diferente do que muita gente está dizendo aí, não é fácil não, irmão. Carregar a cruz rumo à morte, porque Jesus não convidou para lá. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e venha. Jesus está indo para onde? Morrer. E nós estamos indo morrer atrás dele. É assim que acontece. A caminhada da fé não é fácil. Então Jesus está dizendo: vocês precisam ser cheios, não apenas para transmitir poder, mas para suportarem as adversidades da vida. Crente vazio, irmão, é difícil lidar com ele. Crente vazio desiste fácil, reclama demais, é murmurador, tudo está ruim, mas vai conversar com um crente cheio do Espírito Santo. Tem alguém cheio aqui? Tem alguém cheio aqui, irmão? A prova está apertando, ele está dando glória. Os dias estão difíceis, mas ele está dizendo: eu te adoro. É, irmão, a enfermidade está acabando com ele, mas não deixa de entoar cânticos e cânticos ao Senhor. É bom demais ser cheio do Espírito Santo. Oh, glória! A ação do Espírito Santo pós Atos 2 é impressionante. Porque são 120 que estão no cenáculo. E isso Atos 1,4 vai dizer: recebendo o poder do Espírito Santo. Em Atos 1,15, 120 pessoas. Em Atos 2,41, não muito depois, já são 3.120 pessoas. Muito rápido. Poder. E o Espírito Santo continua atuando. Essas almas são única e exclusivamente por causa da unção que os discípulos estão carregando, que os apóstolos estão carregando. Não muito distante dali, já são 8.000, Atos 4, 120 pessoas. Nós temos de maneira muito rápida, quase 10.000 pessoas se rendendo ao Evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando através da igreja. Não eram palavras persuasivas, não eram palavras de autoajuda, não era massageando o ego de ninguém, era poder, irmão. Poder e palavra, espiritualidade e doutrina. São as duas asas que fazem o homem de Deus voar. Ele precisa ter espiritualidade e precisa ter doutrina. Sem doutrina não faz sentido ter espiritualidade. E sem espiritualidade a doutrina fica complicada e fica cansativo. Espiritualidade e doutrina. Poder, palavra, poder, palavra, poder, palavra, poder, palavra, poder, palavra. Tá sentindo ele aí, irmão? Não tem como falar dele e não sentir ele, irmão. Não tem como falar dele e não sentir ele. Oh, aleluia. Esse boom espiritual começa a incomodar algumas pessoas. E Pedro está indo orar, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando está indo orar?
A Bíblia diz que um coxo era colocado à porta do templo, né? Sempre. E quando ele viu aqueles dois homens, a Bíblia vai nos dizer que ele tenta se refugiar de alguma forma. Era um esmoléu, talvez no ímpeto de receber algumas esmolas para Pedro e João, que estão cheios, irmão, cheios do Espírito Santo. E Pedro, olhando para ele, vai dizer: olha para nós aqui, olha para nós. A Bíblia diz que ele olha esperando receber alguma coisa. Você entende isso? Que quem está fora olha para quem é de dentro, sempre esperando receber alguma coisa. Deixa eu incomodar-nos. Aliás, deixa a palavra não mexer com a gente um pouquinho aqui. Quando alguém olha para nós e espera receber alguma coisa, será que a gente tem para dar, irmão? Ou pior, ou de repente melhor, será que quando olham para nós esperam alguma coisa? Porque pode ser que esteja alguém que quando alguém olha para ti, ou para mim, ou seja, para quem for, já nem espera mais nada, né, pastor? Será que as pessoas quando olham para nós ainda estão esperando alguma coisa? É de se pensar, não é? É de se pensar. Não tenho prata e nem ouro. Dinheiro não. Mas se tiver dinheiro também, você não vai mudar nada. Mas não tinha. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que eu tenho? Poder. Poder, irmão. Poder, irmão. Poder, irmão, poder. Não tem quem fica na frente de um crente cheio de poder. Não tem, não tem. Não tem. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Oh, glória. O homem saltou, irmão, entrou com eles no templo. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que quando Pedro vai explicar o que está acontecendo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O texto vai dizer a partir do capítulo 4, a partir do verso 2: doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. No versículo 6 diz: Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Deixa eu falar uma coisa para os senhores aqui. Há um questionamento, uma dúvida. O que vocês estão fazendo é em nome de quem? Você percebe que a igreja está gerando um movimento. É mais ou menos aquilo que Paulo, em Atos 17, vai ouvir quando chega em Tessalônica, se não me engano. Quando o texto vai dizer assim: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Veja que agora há um questionamento sobre a autoridade de quem eles estariam se posicionando dessa forma. E eu quero ser muito claro e muito rápido aqui, porque já vou partir para o fim. Eu penso que esse mesmo questionamento ocorre nos dias de hoje para nós. A sociedade, hoje, o mundo em que estamos vivendo, a filosofia contemporânea, o pensamento contemporâneo, é complexo, é complicado. A quebra da ortodoxia, o relativismo moral, tudo o que está acontecendo. Agora, Deus tem sido deixado de lado e as coisas passam a ser vistas a partir de um ponto de vista. Deixa eu ser ousado e falar uma coisa para vocês. Se tem um tempo, é claro que já na história, muitos avivamentos e muito relevantes contra a igreja, mas biblicamente nós entendemos que quanto mais perto do fim, pior as coisas ficariam, não é, pastor? É assim. Se houve um tempo em que a igreja precisa saber responder com qual autoridade ela se posiciona, remando contra uma maré incrível que tem se levantado contra nós. Porque família hoje é relativo, religião é relativo, Deus é relativo.
Tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista. Mas o crente em Jesus, ele não se dobra. Não. Não, senhores. Eu não sei se vai ficar mais difícil, provavelmente fique. Mas quem é crente lavado no sangue de Jesus, continua crendo na Bíblia. Na Bíblia. E esse pseudo-amor, essa pseudo-inclusão, quer saber o porquê você permanece quadrado. Em nome de quem você sustenta estas verdades? E a pergunta que o Espírito de Deus nos faz nessa noite é: qual é a sua resposta? Em nome de quem vocês fazem o que fazem, creem no que creem e se posicionam do jeito que se posicionam? E aqui que está o segredo, irmão. Porque o versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Porque para dar resposta a essa sociedade, irmão, só pela letra, irmão, não dá não. Só pela academia, não dá não. Para dar resposta à altura, tem que estar cheio. 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 Oh, glória! E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja concedido a vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são este homem diante de vós. Mais forte, mas se é para Jesus é mais forte, é mais forte. Pedro não está preocupado com o que vai acontecer a ele. Pedro tem raiz. Pedro está cheio. Pedro não se incomoda se vai preso de novo. Aliás, Pedro, quando foi sentenciado à morte em primeiro momento, dormiu. Porque estava em Jesus. Pedro não é, perdoa a expressão, Nutella. Pedro entende o sofrimento da cruz. Pedro sabe que se acaba aqui, continua lá. Pedro não teme o homem. E a resposta dele vai ser essa: vocês acham que eu vou deixar de anunciar Jesus por causa de vocês? A questão é: como nós temos nos posicionado diante das perguntas que essa geração tem feito a nós? Como é que está Jesus na tua boca? Como é que está o Espírito Santo na tua vida? Como é que está a santidade diante do Senhor? Como é que está se preservando a presença do Altíssimo na tua casa? Porque eu sei, irmão, eu sei que a maioria tende a ter mais força. A massa. Quando muita gente vai para um lado, é difícil remar contra a maré. Mas nós, que fomos chamados pelo Senhor, convocados pelo céu, indignos de qualquer graça ou merecimento, nós não podemos ceder. Custe o que custar, a palavra da verdade não pode sair da boca da igreja. Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, Jesus ainda vai levar um povo remido e um povo santo para o céu. Não, Samuel, para um pouquinho, Samuel. Para um pouquinho, Samuel, as coisas estão mudando um pouco. Tem que mudar o ponto de vista. Tem que entender o que a Bíblia quer dizer para esse tempo. E é um monte de conversa fiada hoje em dia, irmão. Mas a Bíblia diz: não remova os marcos antigos, deixados pelos vossos pais. Nascemos no fogo, na graça, na palavra, e ninguém vai nos tirar dela. Tentaram fazer alguma coisa com Pedro,
Mas quando olhava para Pedro, olhava para o lado. Olhava para o lado, olhava para Pedro. Olhava para Pedro, olhava para o lado. Samuel, mas quem está do lado de Pedro? O que era coxo. O que era coxo estava de pé do lado de Pedro. E quando eles foram olhar as palavras de Pedro, elas eram validadas pelo milagre que acompanhava a igreja. Porque falar, todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela prega, mas mostra. Ela prega, mas mostra. Prega, mas mostra. Pedro sai de lá. Pedro sai de lá com peso da perseguição. Reúne com os crentes. Ajuntamento. Igreja. E diz assim: estão querendo nos parar. A prova está grande. Está difícil. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro se reúne com os irmãos, eles não vão montar uma estratégia. Eles não vão atualizar nada. Não. Não vão desenvolver métodos. Não. Nem vão pedir para Deus matar um ou Deus matar outro. Também não tem essa conversa. A Bíblia diz que a igreja se ajunta para orar. A igreja se ajunta para orar. Pai, estão querendo nos matar, Pai. Mas nós te pedimos agora, concede-nos a coragem e a ousadia que precisamos. Porque não vamos nos calar. A tua missão é lá. Mas aqui, deixa ele te encher, irmão. Entra no culto, sai do culto, não dá um glória, não abre a boca, não fala nada. Deixa ele te encher, irmão. Porque o que acontece aqui, reflete lá. Ô Senhor, faz 2 anos que eu não ganho uma alma. Também não dá um glória, irmão. Faz 2 anos que eu não consigo nada. O trabalho não evolui. A liderança está difícil. Começa a se encher aqui, irmão. Para começar a ver o que Deus vai fazer do lado de lá. Pedro entende que se não se encher dentro do templo, que se não se encher dentro da casa, não dará conta de pregar do lado de fora. E a Bíblia diz que Deus observou o coração da igreja quando orava. E o texto que nós lemos nos diz: e enquanto eles oravam, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Eita glória! Quem pode sentir a presença dele que está aqui nessa noite? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Isso. É para a igreja, é para a igreja, é para nós. É para a igreja, é para nós. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e pregavam a palavra de Deus com ousadia. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar. Você acredita nessa verdade? Jesus quer te encher. Jesus quer te usar. Jesus quer te encher. Jesus quer te usar. Só quem pode aplaudir a Jesus nessa noite. Que Deus abençoe, meus irmãos.